Então, eu gostaria de concluir a palavra que começou domingo passado. Eu vou rever, está no nosso canal de YouTube, você pode ver lá a mensagem inteira. O plano de Deus para a unidade do seu povo. Esse é uma mensagem, um título longo, mas reflete tudo. Mas hoje nós vamos encerrar essa palavra, eu creio que sim. Nós falamos já na semana anterior que relacionamentos são essenciais para a nossa existência. Nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão, unidade, e nós assim fomos criados também para vivermos em harmonia uns com os outros, em todos os âmbitos. Porém, nós aprendemos que os desafios são enormes. Por que os desafios, pastor? Por causa do pecado que está em nós, a nossa antiga natureza. Mesmo depois de nós entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus, termos nossos pecados perdoados, essa natureza está aí atuando ainda. E ela grita, ela pula. Quando vem a situação, antes do Espírito poder até falar alguma coisa, ele fala, mas o que acontece? A nossa natureza fala na frente. Impulso, reações, que nós dizemos incontroláveis. Não é verdade que eu não tenho controle. Em Jesus Cristo você tem controle. Então, não diga, a palavra de Deus deixa muito claro, Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós. Tomem posse disso. E nós somos chamados a crucificar essa natureza, somos chamados a mortificar essa natureza, sem piedade. Não dá para ficar com conversa com essa natureza antiga. Porém, o fato é, nós precisamos de nos relacionar, a natureza interfere todo o tempo. E quando interfere e nós permitimos, o que acontece? Desunião, problemas, conflitos, amarguras, falta de unidade. Pastor, é só em casa que tem problema? Em casa, obviamente. Pessoas na família, né? Marido, mulher, pais, filhos, parentes. Essa tensão existe no lar. Ela está presente aí, pelas mesmas causas. Mas não é só no lar, na escola. Desde pequenininhos, as crianças vão experimentar essa questão desse constante desafio. No trabalho, como no trabalho? Eu gosto de perguntar aos nossos irmãos, seu trabalho, muitas vezes eles confessam, né? Tudo é bem, porém tem esse colega, aquele outro colega, ou a colega no sentido masculino ou feminino, que atrapalha tudo, sabe? Egoísta e tudo mais. Então esse é o retrato de alguém que vive nesse mundo, nesse planeta, mesmo sendo crente. Agora, tem uma excelente notícia. Mas Deus muda tudo. Deus provê um remédio para essa condição. E mesmo com esses desafios, Deus tem um plano para a nossa unidade. Então, a resposta está em Efésios 4, de 1 até 16. O que já aprendemos na semana anterior? Aprendemos a responder a pergunta, pastor, qual é o remédio? Semana passada eu só apenas disse como nós devemos seguir de acordo com o texto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Somente funciona esse remédio de Deus para quem já entregou sua vida a Jesus. Tem que haver um momento de entrega. Dizer, Senhor, aqui estou. Eu sei que eu sou um pecador, reconheço, entrego a minha vida ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, a nós nos é concedido o direito de sermos chamados filhos de Deus. Até então somos apenas criaturas de Deus. A partir daquele momento nos tornamos filhos de Deus. É um chamado, é um presente, uma dádiva que Deus tem para nós. Então, se esse é o caso, se você já fez isso, então o remédio funciona para você. Caso você não tenha feito, presente aqui ou em casa, você tem dúvida, nos procure. Mas não permaneça caminhando sem tomar esse remédio de Deus para os relacionamentos que são essenciais na nossa vida. O que aprendemos aqui? Qual é o plano de Deus? Versículo 1 diz assim, está com a Bíblia aberta em Efésios 4, 1, diz assim, como prisioneiro do Senhor, no Senhor, o apóstolo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, rogo-lhes, e aqui está o remédio. Qual o remédio para a unidade do povo de Deus? Vivam de acordo com a vocação que receberam. Vivam de acordo com a vocação que receberam. Algumas versões vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, quando eu falo esse apelo que eu rogo, esse apelo a vocês, é que nós temos uma escolha. Você que já experimentou o Senhor Jesus, a você que já foi concedido o direito de ser chamado filho de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então, andem como filhos de Deus. Vivam de maneira condizente com o fato de que você é filho de Deus.
Você não é apenas uma pessoa, você é uma pessoa agora redimida, completa por Jesus. A pergunta natural para os ouvintes da época e também para nós era, ok, como é isso? Como é que um filho de Deus vive de uma maneira digna? Versículo 2. Sejam, muitas escolhas, né? Escolhas. Sejam completamente humildes e dóceis. Agora pergunto a vocês. Você estava aqui semana passada, você sabe a resposta. Quando alguém precisa ser humilde e dócil num relacionamento, o que está subentendido? É que é um momento de conflito. É um momento de conflito. Okay? Minha esposa está vendo certamente lá do Rio de Janeiro, no Brasil, com seu pai, já uma vida longa, né? Então, ontem à noite ela me deu uma bronca. E ela me chamou porque ela chamou uma vez, chamou 2 vezes, chamou 3 vezes e eu não podia atender, mandando mensagem, estou ocupado, daqui a pouco te chamo, estou ocupado, daqui a pouco te chamo. Eu me esqueci que no Brasil são 2 horas à frente. Então, quando já é 11 horas da madrugada no Brasil, quase meia-noite, o que seja, finalmente eu chamo para ela, ô amor, como é que tá? Ok. Que bronca. Que bronca. Eu falei, mas eu estava fazendo o trabalho do Senhor, eu estava pastoreando as ovelhas que Ele me... E eu comecei assim, mas de repente, Renato, você está lembrando da mensagem de amanhã? Seja completamente o quê? Humilde. Gente, eu não estou dizendo que eu devia ter atendido a ela, eu devia ter pedido às ovelhas que esperassem, eu chamo de volta, eu devia ter avisado. Ok, agora eu estou sendo julgado aqui pelas minhas irmãs. Já fui condenado, Senhor. Viu o amor que você causou aqui? Até que chegou uma hora. Essa é a nossa CCP, né? Até que chegou a hora que eu disse, a ficha caiu. Falei, gente, que é isso? Certo, errado, indiferente? A palavra branda, né? Ela calma a ira. A palavra... O ponto é, vocês entenderam esse aspecto, não é isso? Então a gente precisa ser humilde, não importa, razão ou não razão, você entra nisso. Isso não estou falando disso, casal, estou falando de na escola, no trabalho e na igreja. E na igreja. Nós somos... Gente, na igreja, alguém já falou que a igreja não é um museu, com certeza, né? Só com gente velha, não, nada disso. Vocês já viram como nessa igreja é diversa, não é isso? Não é esse o caso. A nossa igreja é uma igreja de diversidade, não é isso? E não só cultural, de língua, de preferência, status, conhecimento, tanta coisa. Gente, seria inimaginável que a gente não tivesse problemas. Mas se nós entendermos, eu vou ser humilde. E aquele fala, dócil, doçura, em tudo. Sejam pacientes. Nem sempre dá para resolver os assuntos na mesma hora, no mesmo dia. Às vezes a gente tem que esperar, a gente tem que ponderar e depois voltar ao assunto, né? E voltando, Cláudia, ela foi muito sábia. Amor, a gente fala amanhã. Depois terminamos com coração para lá, coração para cá, mas a gente volta, nós falamos depois amanhã. Hoje eu estou cansado, você está cansado, é um dia longo, tem um culto amanhã, então esse é paciente, dá para a gente esperar. Além disso, ele fala, suportando uns aos outros. Não é tolerando, gente. Tolerar é quando a gente, ok, Senhor, essa é a minha cruz. Não, nada disso. Suportando é quando você chega ao lado da outra pessoa, apoia. Vamos supor que você tenha razão, a outra pessoa está errada. Mas ao suportar, ao servir de apoio, você está dizendo, moço, moça, amigo, filho, pai, irmão na igreja, irmã, eu estou contigo. Vamos caminhar juntos, pacientes, com tranquilidade, em oração, a gente consegue caminhar. Então, é o retrato que ele faz para nós. E ele diz, façam de tudo para conservar a unidade. O Espírito já criou tudo isso aí, né? E como nós conseguimos esse viver assim? Eu disse que isso é o plano de Deus, e eu falei que esse é o que é de nós e como essas coisas se manifestam. Agora, como conseguir viver dessa maneira? Na semana passada eu falei que nós tínhamos 5 ferramentas, só podemos cobrir 3. Eu quero rever rapidamente as 3 e terminar com as últimas 2, com o Senhor, a ajuda do Senhor. A primeira ferramenta para nós vivermos essa vida é rendição, render-se. Não é entrega.
é render-se. Chegar diante de Deus, Senhor, eu não dou conta. Certo, errado, indiferente, continua a acontecer. Eu não sei se sou eu, não sei se ele, se é o outro, se é eu, mas eu me rendo a Ti, Senhor. E quando eu me rendo ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não tenho toda a visão do assunto que o Senhor tem, do relacionamento. Não tenho. Eu compartilhei com vocês que a minha prática é, cedo de manhã, Senhor, minha mente, Pai. Quando eu estou chateado, preocupado, eu não sei se vocês são assim, eu deito pensando, acordo pensando, e no dia seguinte, todo com um gosto amargo na boca, pensando no assunto. Sabe o que acontece com a mente? Ela fica passando replay, né? E volta, e repete, você ouve, você fala, e você reage, aquilo ali tumultua a nossa vida. Então a oração é, Senhor, me rendo a Ti. Ocupa a minha mente. Vem, Senhor, sara, toca, suspende o meu pensamento, o meu julgamento, minha perspectiva, coloca a sua. Ainda nessa questão da mente, além da mente, Senhor, meu coração, Senhor, meus sentimentos. Com facilidade a gente fica amargo, a gente guarda ressentimento. Senhor, visita, Pai. Lá em Hebreus fala para a gente não dar chance para que raízes de amargura venham a crescer no nosso coração. Então, Senhor, olha meus sentimentos. Outra área também, não sei você, mas para mim, Senhor, meus lábios, Pai. O que eu falo, Senhor. Tiago fala para a gente ser paciente, né? Porque a gente demora, não fale logo, espere, porque quando isso acontece, a gente tardio em irar-se também. Quando a gente fala logo, complica tudo. E uma vez que você falou, não tem jeito de trazer de volta. Então, é uma maneira de render, você não tem que copiar isso aí, né? Agora você pergunta, pastor, se eu faço isso uma vez de manhã e dá tudo certo o resto do dia? Às vezes tem que fazer 1, 2, 10 vezes durante o dia. Toda vez. Então, é uma maneira, uma ferramenta. Segundo, não brigue por essenciais. Essenciais estão na palavra. Né? Olha o que ele falou para nós no versículo 4. Há um só corpo. Há um só corpo. Então, isso não é discutível. Há um só Espírito. Compreensão, age assim, deixou de agir. Um só Espírito, uma só esperança. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Nós tivemos aqui uma explicação, né? Às vezes nós brigamos porque é dessa maneira que batiza, daquela outra, e não sei o que vale. E, gente, um batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com o símbolo da água participando. Um só Deus. Um só Pai. Então, essa declaração que nós temos que estar bastante firmes. Não, essas coisas não são discutíveis. O mundo se vem, Deus é o Criador, a palavra de Deus, Criador de todas as coisas. O mundo diz que não, então eu não tenho tempo para ficar. Esse essencial eu não posso negociar. Então, você tem que marcar aquelas coisas que são essenciais. O mundo pode dizer, é verdade relativa, cada um tem a sua verdade. A palavra de Deus não, a verdade do Senhor está na sua palavra, é revelação para nós, ela é absoluta. É o que Deus diz, acabou. É o que nós vamos seguir o que ele fala. Então, nós temos que tomar posse desses essenciais. Uma pessoa sábia, eu mencionei, lá do século XVII, falou assim, olha, gente, preste atenção, nas coisas essenciais, sejam unificados. Nas coisas não essenciais, liberdade. Você não foi chamado para julgar os outros. E por último, mas em todas as coisas, amor. Eu creio que esse ditado, né, essa palavra, essa declaração, a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda usa até hoje, muito importante. Aí nós falamos, por último, na semana passada, ferramenta, então, primeira ferramenta, render-se. Segunda, não negocie os essenciais. Terceiro, oração. Oração. Versículo 3 falou, façam todo esforço. E esse esforço envolve orar. Porque quando eu oro, eu estou em comunhão com o Senhor. E nós também vimos em Efésios capítulo 6, você não pode abrir em casa, né? Temos algumas anotações aqui ainda, eu creio, né? Então, você pode ver essa anotação de Efésios 6, que diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue. A maioria das vezes nós não estamos tratando com pessoas. Nós estamos tratando com espíritos malignos que estão usando pessoas para fazer com que nós percamos a nossa unidade. Então, entenda isso, fique pronto, fortalecido no Senhor e orem. E eu diria para vocês, assim, alguns passos para orar, né?
e alguns passos para fazer. Até usei aquela expressão, eu falei, não sei se está em português, mas eu creio que sim, né? O primeiro passo é o descarregar, descarrego, ok? Você pensa aí um pouquinho, né, de outras igrejas, mas a ideia é o seguinte, você chega diante de Deus, abre o seu coração do jeito que você está sentindo. Fale com Ele. O Salmo está assim. Eu só dei um exemplo, que foi o Salmo 137. Um exilado na Babilônia, lá no Antigo Testamento. Eles foram muito maltratados, vencidos pelos babilônicos, quando eles vieram e levaram o povo de Israel cativo. Os que sobreviveram. E lá no Salmo 137, o salmista diz assim, os babilônios, os conquistadores, chegaram para nós e disseram, cante aquele cântico lá, aquele corinho lá da igreja de vocês, cante para nós. E o salmista responde, que a minha mão se seque, se eu pegar o violão e tocar, estou parafraseando, né? Um cântico da nossa terra. E ele termina o salmo dizendo assim, Senhor, pega os filhos dos babilônicos e racha aquelas crianças numa rocha. Aí você fica, gente, isso é oração? É o que ele estava sentindo. Por quê? Ele se lembrou que quando os babilônios invadiram Jerusalém, depois de elas terem sido sediadas por anos, o pessoal morrendo de fome, até comendo seus próprios filhos, de tanta fome. O que aconteceu? Os babilônios entraram, os muros caíram, sabe o que eles fizeram? Eles abriam os ventres das grávidas, pegavam a criança e na rocha batiam. Ele tinha razão de querer orar assim? Certamente que não, mas ele tinha o direito de falar para o Senhor, Senhor, eu quero vingança, eu quero o pior. E os salmos estão cheios disso, salmos imprecatórios, você pode orar assim. Começa aí, mas não para aí. Logo em seguida, quando a gente abre o coração para Deus, o que é que Deus faz? Ele nos dá a perspectiva dele. Nossa perspectiva é limitada. E ele nos dá, obedeça a perspectiva de Deus, siga o que ele disser. E nós falamos, interceda pelo ofensor. E por último, abençoe aquele que te maltratou, te tratou mal. Isso é complicado, né? Vou voltar a esse ponto do abençoar o ofensor daqui a pouco. Mas nós precisamos fazer isso. Começa com descarregar. Senhor, eu estou uma mess. Eu estou com muita ira, com muita raiva. Pai, não tem explicação para o que fizeram comigo. Você começa e o Senhor mostra, né, falando para nós. Aí você diz, Senhor, meus sentimentos dizem que não, mas eu vou seguir a Tua palavra. Aí eu vou orar pela pessoa, interceder pelo ofensor. Pai, não sei por que ele ou ela fez o que fez, mas, Pai, eu te peço, Deus. E, por último, abençoar. Ó, Senhor, abençoa. Então, para hoje, para nós, ferramentas 4 e 5, para nós encerrarmos. Qual a ferramenta número 4? Então, sirva. Ministério é servir. Sirva. Versículo 7 fala assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Graça quer dizer habilidade espiritual, um carisma que foi dado para nós, que Deus deu para nós. Então, a graça é um dom, ou dons espirituais que nos foram dados. Então, se você continuar olhando no texto, você vai ver o seguinte, no versículo 13 e 16, para que essa graça foi dada? Para que nós possamos crescer, e para que o outro possa crescer. Versículo 13 e 16, até que todos alcancemos a unidade da fé, de conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de algumas das juntas, é isso? Todas as juntas. Quem são as juntas? Nós. Cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para agora, pensa. O que ele está dizendo? Cada um de vocês, que já faz parte da igreja, aqui CCP, ou parte da igreja de Cristo, cada um de vocês chegou, não só o seu nome foi escrito no livro da vida, mas você recebeu uma habilidade espiritual, ou habilidades espirituais. Sabe para quê? Para que nós cresçamos. Eu sei que a gente pode brincar com facilidade, então eu pedi, de maneira séria, porque quando a gente olha um para o outro, o outro já fica brincadeirinha, fica inseguro, começa a fazer. Fiquem sérios agora. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Se não tiver ninguém ao seu lado, olha para uma pessoa atrás. Só olha. Agora eu vou explicar o que é que eu vou pedir para você fazer. Faça isso agora. Olha para alguém que está do seu lado, atrás.
Não fica fazendo gracinha, nem rindo. Só olha, só olha. Agora diga para a pessoa, ok? Primeiro um, depois outro. Diga assim. Fulano, diga o nome. Eu quero agradecer pela sua presença em minha vida. Eu entendo que Deus lhe concedeu habilidades espirituais para que eu possa crescer e para o corpo de Cristo possa ser edificado. Eu já vi que vários de vocês não querem a bênção. Vocês não falaram nada, desobedeceram o pastor. Vai cair um raio lá do céu, vai fulminar você. Gente, agora presta atenção. Eu sei que parece engraçado, e quando a gente olha um para o outro, a gente brinca e tudo mais. Mas essa é uma verdade extraordinária. Quando eu li esse texto, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quem são as juntas? Cresce. Você quer crescer espiritualmente? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Não quer dizer que eu gosto de você, que às vezes eu preciso de você, mas não gosto de você. Não é verdade, gente? A não ser que seja só eu o pecador aqui, né? Tem hora que a gente não gosta, você me chateia, né? Mas eu preciso de você, porque sem você eu não vou crescer. Nós precisamos tomar posse disso. Porque agora eu estou liberando a liberdade do Espírito para outra pessoa ministrar a minha vida. Lembra-se, eu só consigo enxergar o que eu consigo enxergar. O outro tem uma outra visão, uma perspectiva. E eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ser instruído. Então essa é uma ferramenta. Sirva como? Aquilo que Deus te deu, você executa. Porque nesse processo alguém vai ser beneficiado. Agora, fica aberto também para receber. Para quê? Porque o texto falou, cada junta, não é algumas, não é o pastor, não são os líderes, não, todo mundo trabalhando, todo mundo tem uma função. Eu creio que já ficou claro, né? E a última ferramenta é, fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor. Pastor, existe um momento que a gente tem que ficar quieto, só pedir a Deus para revelar ao outro? Sim. Principalmente quando há tensão, discussão, né, gritaria. A gente não deve aumentar, falar mais alto. Não entra nessa. Nossa tentação é fazer isso. Mas chega uma hora que a gente precisa endereçar, chegar à raiz. Fale a verdade em amor. Cuidado para não estar cheio de verdade sem amor. Cuidado para estar cheio de amor sem verdade. Se a gente cobre, nunca confronta, nunca explica, nunca ensina o outro, vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai perder a salvação? Não, porque a salvação é de Cristo Jesus. Mas vai destruir a unidade? Vai destruir a unidade. Então nós precisamos falar a verdade em amor. Eu já recentemente expliquei para vocês na pregação o texto de João 21, quando Jesus e Pedro têm aquela conversa. Que conversa? Pedro havia sido avisado que ele ia negar a Jesus 3 vezes. Ele ficou chateado, disse, de jeito nenhum, bateu no peito, todo mundo pode te abandonar, mas eu nunca. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Negou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque ele estava com autopreservação. Ele pensou, se estão matando a Jesus, se estão prendendo a Jesus, vão matá-lo, o que farão comigo se eu também disser que eu estava com Jesus? Autopreservação. Então, tudo que nós sabemos, que quando Jesus estava lá sendo julgado, maltratado, na última negação, o olhar de Pedro e dele se cruzaram. E a palavra diz em Lucas que Pedro chorou amargamente. O galo cantou, Pedro chorou amargamente. Ele se deu conta. Eu imagino que ele se sentiu um 0 à esquerda. Eu fui avisado, eu disse que nunca, mas eu neguei exatamente como Jesus fez ali, profetizou que eu iria fazê-lo, né? Mas Jesus falou também que eu iria me levantar daquilo. Mas o Pedro continuou ainda agora na dúvida, né? O fato é que quando Jesus ressuscitou,
A Maria Madalena, que ali viu a pedra removida, que falou com o jardineiro e tudo mais lá, pensando que não sabia que era Jesus, né? Pensando que era um jardineiro, mas era Jesus. Lembra que Jesus deu um recado para ela. Vai contra os discípulos e a quem? A Pedro. Mencionou ele por nome. Isso é começando a cura. E quando ele continua, depois ele se assenta, faz lá uma comida, a pesca maravilhosa e tudo mais, ele e Pedro vão andar na praia. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais que toda essa gente? Porque ele falou que ele amava, né? Você lembra da que eu expliquei, né? Que ele falou assim, Pedro, você me ama incondicionalmente? Agape, né? Incondicionalmente? E o Pedro falou, Senhor, eu sou teu amigo. Eu gosto do Senhor. Segunda vez, Pedro, você me ama incondicionalmente? Senhor, eu gosto do Senhor. Terceira vez, Jesus agora abaixou. Pedro, você gosta de mim? Aí o Pedro caiu lá no fundo, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha aqui a oração imprecatória, o descarrego. Tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe porque o Senhor é Deus, e o Senhor sabe porque eu andou comigo. O Senhor viu o que eu prometi, mas não cumpri. E todas as 3 vezes Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus carneiros, vem, cuida daquilo que eu tenho. 40 dias depois que Pedro havia negado, ele estava restaurado. Em 10 dias mais, ele foi o líder em Pentecostes. Em 50 dias, total, uma transformação. O que é isso? Jesus falou com ele a verdade. Se o Pedro não se desse conta que ele apenas gostava de Jesus, há uma diferença enorme entre gostar e amar. Quem ama, dá a sua vida pelo outro. Literalmente, se for necessário. Quem gosta, ok, tudo bem, a gente está junto. Porém, se vier uma situação que vai ser detrimental para mim, ou perigosa para mim, então, eu só gosto de você, então você se vire, siga o seu caminho. Vocês entenderam a diferença, né? Então, preciso falar a verdade com amor. Porque nós chegamos aqui na igreja, muitas vezes com traumas, com problemas de infância, de adolescência, do dia a dia, tudo que é tipo de trauma. Muitas vezes a gente age, trata as pessoas como tratando fulano, beltrano, pai, mãe, namorado, esposo, ou sei lá, gente que te machucou. Mas alguém precisa chegar e dizer, olha, verdade com amor. Não é assim. E isso é difícil de fazer, não é uma coisa simples de fazer, mas precisa acontecer. Então, como é que eu faço esse plano? Esse plano tem que ser feito. Como é que eu faço essa ação? Eu tenho que fazer. Comecei lá, né, com rendição, essenciais, oração, intercessão. Agora, por último, eu tenho que falar a verdade em amor. Ok? Eu tenho apenas poucos minutos left, mas eles fazem o seguinte, vamos terminar esse culto aqui no altar? Semana passada eu falei, se você tem alguém com quem você não... As coisas não têm dado certo. Está em intenção. Mas hoje você quer fazer o seguinte, eu quero botar isso para me livrar disso. Totalmente. Quero pedir a equipe para vir de louvor, para a bênção. Então, se você está aqui, pensa comigo. Olho aberto e tudo, mas pensa comigo. Mentalmente, faça uma lista. Quem são as pessoas que têm machucado você, que têm destruído a unidade, têm separado você? Quem são as pessoas? Fez uma lista? Tem lá? Não sei se a sua lista tem um nome somente, ou tem 10, ou 20, ou não sei lá. Pega a pessoa que está no top lá em cima. Esse fulano, essa fulana realmente tem mexido comigo. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, abençoar essa pessoa. Quero fazer um apelo a você. Se esse é o caso, que você venha terminar esse culto aqui no altar. E aqui diante do Senhor, você vai, sem falar o nome, sem falar alto, dizer, Senhor, abençoe a moça, o moço, o homem, a mulher, o parente, quem seja, dizendo, Senhor, abençoa, levanta o seu rosto, tenha misericórdia dela. Senhor, levanta o seu rosto, dê paz a ele e a ela.
Você não está pedindo para resolver a situação, você está abençoando o ofensor. Quando você fizer isso, você vai perceber como o Espírito de Deus explode e enche você. Às vezes você não precisa, mas se há alguém aqui, e eu estou aqui para dizer que eu sou o primeiro, eu tenho necessidade de fazer isso. Se há mais alguém, você vem aqui ao altar, e chegando aqui você começa silenciosamente a dizer: Senhor, eu abençoo fulano, e liberando em nome de Jesus. Mais alguém? E nós vamos estar chegando ao final desse culto. Comece a falar. Ninguém virá orar com você hoje. Apenas eu quero pedir que você libere isso. Abençoe. Não segure. Isso aqui não é para resolver. Isso aqui não é para alguma coisa só para resolver. Não. Isso aqui é para liberar a bênção de Deus. Senhor, elas estão nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei, eu não posso dar conta, Pai. Eu não dou conta. Eu não consigo fazer plano A, B, C. Vou dizer, não tem como, Senhor. Mas eu preciso do Senhor. Faz isso, Pai, na minha vida. Pedir à igreja que se coloque de pé. Quantos irmãos estão aqui? Vou dar alguns momentos para vocês só nas notas do teclado, antes de nós cantarmos. E você vai falando com o Senhor. Os seus lábios, fala com o Senhor. Pai, do seu jeitinho. Abençoa fulano. Abençoa cicrano. Deus. Pai. Levante o seu rosto sobre ele, sobre ela. Seja misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dele ou dela, Senhor. Não trate como merece, mas estende favor, Pai. Da mesma maneira, Senhor, Deus, levante o seu rosto, dê paz a ele e a ela. Libera-se esse perdão, Senhor. Eu quero sair daqui hoje, Pai, louvando a Ti. Não resolvo a questão. Talvez tenha outro passo, verdade, amor, outras coisas. Mas hoje eu quero dizer, Pai, quero dizer, Senhor, eu libero a bênção, a perdão e bênção sobre a vida desse indivíduo, Pai. E faço isso em nome de Jesus. E ainda assim, juntos, eu queria que você recebesse a bênção. E ao sair daqui, não largue essa disposição que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida. E há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse seja glória na igreja por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre.